programa extremamente importante. Nós vamos falar sobre Yeshua, tendo cumprido a primeira vinda do Mashiach, o Mashiach ben Yosef. Mas antes eu gostaria de trazer e pontuar algumas coisas para que todos venham entender do que nós estamos falando e do que nós não estamos falando. Nós não estamos falando do Jesus romano. Nós não estamos falando de uma criação de Roma. Nós não estamos falando de um Messias que faz parte de uma trindade. Nós não estamos falando disso. O Jesus romano, embora tenha fragmentos da história de Yeshua, e através desses fragmentos, algumas pessoas chegaram a conhecer o verdadeiro Mashiach, Yeshua. O Jesus romano não é o Mashiach. O nome Yeshua não é apenas o nome de Jesus em hebraico. Já temos explicado isso. Então nós não estamos aqui defendendo a tese que o Jesus romano é o Messias. Não. Nós estamos defendendo a tese que Yeshua é o Mashiach que cumpriu a primeira vinda como Ben Yosef, Mashiach Ben Yosef. E nós vamos falar sobre isso, nós vamos mostrar isso através da palavra do Eterno. Nós temos alguns documentos e nós vamos falar sobre isso. A diferença é que o Jesus romano criado por Roma, ele criou a igreja de Cristo. Uma igreja à parte do judaísmo. O verdadeiro Mashiach Yeshua, ele não criou nenhuma igreja. Ele veio abrir uma porta para o povo judeu fazer techuvá. Inclusive, Yeshua disse, eu vim para os doentes. O que ele quis dizer com isso? Para aqueles que estão afastados, para aqueles que não estão vivendo genuinamente a fé judaica. Observe que a nova aliança, já temos falado sobre isso, está em Jeremias 31, numa carta também aos Hebreus, 8 a 10, a nova aliança, ela internaliza a Torá em nosso coração. A vinda do verdadeiro Mashiach Yeshua foi para abrir uma porta para que o povo judeu faça techuvá e retorne ao Eterno. Que pessoas de todas as nações estão se convertendo ao Eterno através dessa porta. Mas eu não quero que esse vídeo seja usado por pessoas que vão tentar usar esse vídeo para provar o Jesus romano, porque eu quero deixar claro, nós não acreditamos que o Jesus criado por Roma é o Mashiach. O Mashiach, ele foi criado pelo Eterno. O Jesus romano foi criado por Constantino. O Jesus romano criado por Constantino é parte de uma trindade. A trindade também é uma criação de Constantino, imitando outras culturas pagãs. Então eu só quero colocar os pontos nos is antes da nossa defesa. Nós não estamos defendendo o Novo Testamento que foi manipulado por Roma e não estamos defendendo o Jesus romano. Nós estamos em defesa do Mashiach Yeshua. Mas quero dizer uma coisa a vocês, muito importante, que muita gente, isso veio da igreja romana, vamos converter os judeus, vamos fazer isso, vamos... Deuteronômio 18, versículo 15, diz assim, profeta do meio de ti, ou seja, do povo judeu, dentre os teus irmãos, mais claro ainda, como sou eu, falando isso, obviamente, Moisés, te fará surgir o Eterno em todas as gerações, a ele ouvireis. O que Moisés está dizendo, isso é uma promessa do Eterno, é que o Eterno jamais levantará para instruir o povo de Israel uma pessoa incircuncisa. O Eterno só levantará porta-vozes, profetas, mensageiros circuncisos.
Isso é uma promessa do Eterno. O maior erro histórico causado pela Igreja Romana e que foi endossado por Martinho Lutero é converter judeus. Converter a quê? Ao cristianismo. Fazer proselitismo com judeus contra a Torá. Quero deixar claro isso é a posição do judaísmo da unidade. Agora nós vamos a uma comprovação de que não o Jesus romano, o Yeshua, ele realmente é o Mashiach. E nós vamos, ponto por ponto, demonstrar isso para vocês. Quero começar então com o Luiz, começando a expor essas questões, Luiz. Shalom, Rosh, shalom a todos. Bom, é um prazer estar com vocês aqui novamente. E nós trouxemos aqui alguns pontos para que a gente possa conversar um pouquinho sobre eles e esclarecer muito dos enganos que há. Como o Rosh falou, realmente não há vínculo algum entre Yeshua, o Messias judeu de Israel, que não veio criar uma nova religião, mas que veio restabelecer a congregação do Eterno, e um Jesus Cristo cristão, inventado com vários dogmas, numa etapa muito posterior, após o Concílio de Nicéia, e mesmo após os segundo século já tinha ali enxertos, por conta da filosofia grega, que não tinha sido banida de todo da Judéia naquela época. Mas uma coisa muito interessante é que a gente comece então a colocar, como o Rosh falou, pingos nos is. Primeiro, muitos dizem também, por outro lado, que já que a Brit Hadashah contém erros, então ela deveria ser desprezada e não se dar o menor crédito a isso. Será que isso é uma verdade histórica? Bom, a evidência histórica mostra que não. Por quê? Porque quando nós vamos analisar um texto antigo, nós temos que pontuar várias coisas. Primeiro, quando foi escrito. Segundo, havia testemunhas oculares vivas nessa época. Terceiro, passou muito tempo até que alguém escrevesse a cópia desse manuscrito. Vamos analisar então algumas questões referentes a Brit Hadashah. É lógico que ela sim contém erros que foram enxertados cerca de 300 anos depois. Mas existem livros que foram até perdidos e sobraram alguns fragmentos apenas, mostrando que o que nós conhecemos como os evangelhos tiveram a sua origem, na língua hebraica. Os principais, Jerônimo cita isso, Eusébio cita isso, todos eles citam que os primeiros evangelhos tinha um muito grande chamado como Evangelho aos Hebreus, era uma fonte onde tinha o Evangelho segundo Mateus, Matitiahu, e o Evangelho de Yaakov, Tiago, que era o líder da Querilat do Eterno, naquela época, dos seguidores do Mashiach e Yeshua. Mas, por conta das várias perseguições ao povo judeu naquela época, muitos desses textos foram perdidos, infelizmente. Sobreviveram relatos fidedignos, como os evangelhos. Mas vamos analisar, então, numericamente, vamos trazer números, né? Porque, como as pessoas, às vezes, dizem, né, na internet, que judaísmo é calcado em provas e evidências, e não em achismos. Então, com isso em mente, vamos às provas. Bom, a Brit Hadashah, ela é tida pelos historiadores como o conjunto de documentos antigos mais fiel de toda a história da humanidade. Por quê? Foi escrito sob perseguição, mas mesmo assim, os primeiros textos da Brit Hadashah, eles são muito antigos, de por volta do ano 60 até o ano 70, os principais evangelhos já tinham sido escritos. Ou seja, isso significa que foi aproximadamente 30 anos após a morte de Yeshua. Então, se alguém dissesse, olha, passou aqui uma pessoa chamada Yeshua, e que ele era um ser angelical que vinha em luz e brilhava aqui, as testemunhas oculares estavam vivas. E elas falavam, não era assim. Não, isso era dessa forma e dessa forma. Estavam vivas. Isso elimina o que nós conhecemos em história como aspecto lendário.
É diferente, por exemplo, de uma Ilíada de Homero, ou mesmo da biografia de Alexandre o Grande, que foi escrita mais de 1000 anos após a morte de Alexandre, a primeira biografia sobre ele. Isso dá margem ao aspecto lendário muito forte, porque qualquer coisa que se diga sobre Alexandre, quem vai poder provar que não? Quem vai poder dizer algo em contrário? Mas, no entanto, ninguém questiona a veracidade da biografia desse imperador. A Brit Hadashah, ela foi escrita nesse contexto e vários historiadores que não eram seguidores de Yeshua atestaram esse fato. Nós temos Flávio Josefo, do qual nós vamos ler um trechinho daqui a pouco. Nós temos Plínio o Jovem, que era romano e que estava perseguindo na época os seguidores do Mashiach. Estava a favor de Roma, é claro. Nós temos Tácito, Suetônio, Flegão e tantos outros historiadores do primeiro século que não só colocam Yeshua dentro daquele contexto, dentro daquela época e naquele mesmo local. Porque muitas às vezes, levianamente, dizem que, olha, por que você acredita nas histórias desse Yeshua? Ele nem mesmo existiu. E isso é uma mentira. O segundo ponto é a comprovação histórica da quantidade de manuscritos. A Brit Hadashah, ela tem cerca de 24.000 manuscritos. Isso em toda a história antiga é um marco inigualável, sendo seguido logo atrás pela Ilíada de Homero, com 680 manuscritos apenas. Agora compare, 680 manuscritos da Ilíada de Homero, e que foi escrito há algumas centenas de anos, esses manuscritos, depois dos textos originais de Homero, e a Brit Hadashah, por outro lado, escrito desde o primeiro século até o segundo século, mas com 24.000 manuscritos. E que a margem de erro padrão entre os escritos varia na faixa de 5% apenas. É claro que dentro desses 5% estão todas as inserções que o cristianismo romanizado, cheio das doutrinas greco-romanas, como que o Eterno era uma tríade e tantas outras coisas semelhantes, estão dentro dessa faixa de erro. Mas isso não elimina a veracidade do cerne histórico da Brit Hadashah. Algumas pessoas também falam situações equivocadas. Eu diria equivocado uma palavra bem leve. Tá? Eu estou falando bem sério agora. Quanto falam de Flávio Josefo, que ele diz que Yeshua era Yeshua ben Pandeira, era um pecador, filho de uma cabeleireira. Misturaram tudo, gente. Misturaram citação de Flávio Josefo com o Toledot Yeshu, que é um texto muito posterior. Muito, muito posterior, séculos depois, que era um conjunto de anedotas. Então, só para que fique claro, era um conjunto de anedotas judaicas, o Toledot Yeshu, nós vamos então destrinchar isso, porque nada como estabelecer a verdade. Então, se estamos falando de Flávio Josefo, por que é importante falar de Flávio Josefo? Primeiro, Flávio Josefo era um judeu. Viveu no primeiro século, de 37 ao ano 100. No período de vida de Yeshua ali, um pouco depois. Ele não era seguidor de Yeshua. Ele foi, no seu livro Histórias Judaicas e tanto faz, relata toda a história dos hebreus e por aí vai, toda a história do povo hebreu dentro desse primeiro século. A tomada da Judéia por Tito e por aí vai. Mas, sobre Yeshua, as palavras dele, de Flávio Josefo, são as seguintes. Saindo daquilo que torceram, né? Que tentaram falar que ele era filho, um herege e tal, não sei o quê. Não, a citação de Flávio Josefo original é esta. Havia neste tempo Yeshua, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi o autor de coisas admiráveis, um professor tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores tanto entre os judeus
como entre os gentios. Ele era o Mashiach. E quando Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou-o ao madeiro, os que o amaram no princípio não o esqueceram, porque ele, Yeshua, apareceu a eles, os seus talmidim, vivo novamente no terceiro dia, como os divinos profetas tinham previsto, estas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos seguidores do caminho, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. Eu já falei, vou repetir. Para nós, essa história de que Yeshua é o nome de Jesus em hebraico, não é nada disso não, gente. Jesus romano é outra pessoa, ele é parte de uma trindade. Ele tem uma aparência totalmente diferente, é loiro, é pregado para o Roma como uma pessoa que não acredita nas leis. Nós não cremos nesse Jesus romano, não. Para nós, não existe, qualquer pessoa que se coloque como Deus, ela é blasfêmia. Se você falar para mim, olha, tem dois deuses, um Deus maior e um Deus menor, isso é idolatria. Não cremos nisso, não. Para nós, só o Eterno é o Deus Todo-Poderoso. Não existe dois, não existe trindade, não existe nada disso. O que nós estamos defendendo é que Yeshua, ele é o Mashiach, ele cumpriu a vinda do Mashiach ben Yosef. Como José, o Mashiach ben Yosef aparece e fica escondido. José ficou escondido 22 anos. E depois, no final, José aparece e salva seus irmãos e seu pai, enfim. Assim o Mashiach ben Yosef, ele vem, se esconde, depois ele surge. Se ele se escondeu, quem é o Jesus romano, invenção de Roma? O verdadeiro Mashiach Yeshua, ele está escondido. Mas agora, nos últimos dias, e muitos cristãos estão acordando e estão deixando de lado Jesus romano e voltando para o verdadeiro Mashiach Yeshua, não é verdade? É importante saber a verdade. Agora, querer colocar o Jesus romano junto com Yeshua, para misturar os dois e negar Yeshua, por favor. Aí vamos colocar os pontos nos is. Boa noite, Horácio Marcos. Boa noite, Luiz Felipe, todos vocês de casa. Eu vou estar trazendo aqui, isso já foi explícito em outras aulas do seminário, acho que, se não me engano, na apostila da Brit Hadashah, é um dos argumentos que usam para respaldar que a Brit Hadashah está errada. Novamente, reforçando, como o Rocha falou, nós não estamos aqui para defender o Novo Testamento romano, que tem enxertos, que tem versículos mal traduzidos, para trazer à tona teorias como trindade, anulação da lei, e outras coisas que para nós é um absurdo, é outra religião. Nós estamos aqui para defender os manuscritos originais que foram escritos pelos servos do Eterno que tinham o testemunho de Yeshua. E não é porque o manuscrito caiu na mão de um grego, de um romano, de uma pessoa com más intenções, que traduziu certos versículos de forma tendenciosa, que o original é falso. Lógico que não. Shalom. Bom, completando o que o Rafael estava falando, uma coisa fantástica também, e para derrubar um outro argumento que estão falando, dizem por aí que a Brit Hadashah seria uma substituição à Torá. Isso é uma mentira. As pessoas falam, não, vocês não creem na Torá. Vocês têm um novo livro, um outro livro, e se pautam só sobre a Brit Hadashah. É uma mentira. O próprio Yeshua fala que até que os céus e a terra passem, nenhum iud, nenhum traço se omitiria da Torá, sem que tudo se cumpra. Ora, o céu e a terra continuam aí e nós não estamos na Jerusalém celestial. Então nem tudo se cumpriu ainda, é óbvio. Então Yeshua, ele jamais veio para abolir a Torá. A Torá é o nosso referencial para sempre.
E esses manuscritos que o Ross estava comentando, os manuscritos em hebraico que eu estava citando, eles são ainda mais antigos. Temos versões da Idade Média, como Münster, Dutlet, Baal Shem Tov, todos esses manuscritos em hebraico, mas os manuscritos dos quais os evangelhos de Matityahu, de Mateus e de Marcos foram escritos, eles remontam ao 1º século e foram testificados por Eusébio por volta do ano 300 a 320 da Era Comum, e por Jerônimo também, e Hierônimos, também no século IV, falando que que os originais eram em hebraico. É claro que sim, porque a Querilat do Eterno não era uma igreja separada, não era uma nova religião que estava surgindo, mas era a continuação. E Yeshua veio para confirmar a congregação do Eterno estabelecida lá em Abraão. E nada mais justo do que continuar falando em hebraico para o povo judeu, como o próprio Yeshua disse, que ele não tinha vindo a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque isso se completa a profecia de Irmiahu, Jeremias, que eis que vem dias em que farei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, e colocarei a minha Torá nos seus corações e entendimentos. Então Yeshua ali, ele estava simplesmente restaurando a congregação do Eterno, e que, se não fossem os enxertos que colocaram 300 anos depois, teria sido muito bom. E nós estamos aqui exatamente para tirar esses enxertos, para que a gente possa ver Yeshua dentro de um prisma original que era dentro da fé judaica. Assim sendo, a mensagem de Yeshua não só não é contra a Torá, mas é para dar, como um grande rabi que ele é, e como sendo aquele homem antes de todas as coisas, que o próprio judaísmo fala, como um Adão Kadmon, como um homem original que vem antes de todas as coisas, restaurar tudo isso. Muito bom, Luiz. E hoje o que tem acontecido é muito parecido com a cena quando Yeshua estava com seus Talmidim, e uma mulher veio falar com ele, E ela chegou para ele e queria pedir para a cura da filha. E Yeshua falou, não posso, que ele veio para os judeus. Ele falou, não posso dar a comida, o pão dos filhos para os cachorrinhos. E aquela mulher falou, mas os cachorrinhos comem das migalhas da mesa. E nós temos visto isso hoje. Das migalhas da mesa, porque o Jesus romano foi inventado por Roma, mas tem ali fragmentos como migalhas da mesa. Algumas pessoas estão acordando, saindo dessas falácias de crer em trindade, o que seria impossível, porque o Eterno ele é um e indivisível. A trindade é um conceito de origem pagã, sabemos disso. Então, e onde estão essas multidões de pessoas que estão acordando? Existe alguma profecia sobre isso? Existe. Não existe nada de igreja de Cristo, isso aí nem existe, Essa é uma visão inventada mesmo. Agora existe algo que está em Isaías 49:6. Diz assim, pouco é seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó, que é uma das funções do Mashiach, antes da segunda vinda, como bem Davi. E tornares a trazer os remanescentes de Israel, também é outra função. E a continuação diz, te dei também como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, a luz do Mashiach vai brilhar. Vai brilhar sobre toda a terra e muita gente vai acordar. A luz do Mashiach, não a história contada por Roma. Observe a trajetória. Roma cria uma trindade, cria um Mashiach inventado por ela, que não é Mashiach, é um Cristo, usado esse termo, e mais tarde já estão adorando estátuas. Não demora muito, se constrói um panteão de deuses. Então, observe que isso, e não adianta tentar restaurar isso, gente, não adianta. Vamos dar um jeito, vamos restaurar. Não adianta restaurar isso. Já começou torto. Toda espécie de restauração disso não vai dar certo.
O Eterno estabeleceu uma fé, é a fé judaica, nós respeitamos o judaísmo tradicional, os rabinos, estudamos, tanto eu, como o Luiz, como o Rafael e todos, né, o Leonardo, o Tiago, lá de São Paulo, respeitamos a literatura judaica, estudamos e somos beneficiados, né, por literaturas e ensinamentos rabínicos. A única diferença do judaísmo da unidade é que nós temos a plena convicção, sem dúvida, de que Yeshua é Mashiach, Ben Yosef. Isso nós não abrimos mão, não podemos abrir mão. Nós temos confiança, nós temos total convicção disso. Isso não vai nos desqualificar como judeus, porque desqualificaria se nós estivermos pregando Trindade. Mas nós não temos essa visão, cremos que o Eterno é um, é o Deus Todo-Poderoso. Agora, a gente falou muito de Yeshua, querem conhecer de onde vem o Jesus romano? É só você ler a história de Jeroboão. Jeroboão é um falso rei da tribo de Efraim. E a história dele é a história de Roma. O que ele faz? O Eterno dá 10 tribos para Jeroboão. Ele faz 2 altares, ele vai forjar 2, bezerros de ouro. Ele vai criar uma adoração falsa fora de Jerusalém, porque ele diz, olha, se a gente deixar o povo ir para Jerusalém toda hora, eles vão acabar se fazendo techuvá e nosso reino acaba. Foi o que Roma fez. Vamos afastar do povo judeu, criar um Deus que não é o Eterno, que a Trindade é um outro Deus, criar um Messias romanizado, que não é o Messias verdadeiro, vamos criar uma fé e festas falsas, na data errada, quando se refere a uma festa judaica, está na data errada, e festas pagãs. Jeroboão fez a mesma coisa, ele criou uma festa no 8º mês. Você pode observar que no 8º mês não existe festa judaica, né? Que segundo os cálculos é dezembro. Então, o Jesus romano é essa criação de Roma, parte de uma trindade. É que nós temos a plena convicção de que Yeshua, não Jesus romano, Yeshua verdadeiro, o Mashiach, ele cumpriu a função do Mashiach Ben Yosef. E como José está escondido e voltará para salvar, para livrar seus irmãos num tempo de muita angústia que está profetizado nos últimos dias, e se revelará à nação de Israel. Enfatizo também, fazer proselitismo com judeu é contra a Torá. Quem lida com o povo judeu é o Eterno. E já foi dito aqui, e repito, o Eterno não levantará profeta incircunciso. E agora passo para o Rafael, continuando nossa fé, nossa convicção, né? Nossa defesa de que Yeshua é o Mashiach. Mashiach Ben Yosef. Já existem outros vídeos, né, Rosh Marcos, até do programa Voz de Shofar, que trouxemos a diferença do Jesus romano para o Mashiach Yeshua. Você vai ver que o Jesus romano ele tem uma aparência completamente diferente, uma aparência de um judeu daquela época. Você vai ver que o Jesus romano ele é Deus, ou ele é parte de uma trindade, ou ele é a manifestação de um Deus. E qual é uma outra diferença muito forte entre o Mashiach e o Jesus romano? O Jesus romano veio para anular a Torá. O Jesus romano não gosta da Torá, não gosta da lei do Eterno. Porém, Yeshua, o Mashiach, deixou muito claro em Matityahu, no capítulo 5, versículo 17 em diante, que ele veio para tornar a lei perfeita. E que se uma pessoa pegar um mandamento pequeno, disser que não tem valor ensinar, será o menor no reino dos céus. Porque tudo o que está escrito na Torá será cumprido. Nada irá passar sem que se cumpra. Yeshua, ele tinha mandamento do que falar e para quem falar. Então, o Mashiach que nós acreditamos, que é Yeshua, ele tem uma característica, Torá. Já que a característica dele é a Torá, vamos ver na própria Torá profecias
relacionadas a ele. Eu gostaria que vocês abrissem, quem quiser, em Bereshit, capítulo 49, versículo 1. E chamou Yaakov a seus filhos e disse: juntai-vos e vos anunciarei o que vos acontecerá no fim dos dias. Ele vai trazer profecias do que acontecerá no fim dos dias. Avançando um pouco, versículo 8, é a bênção de Yaakov sobre seu filho Yehudá. Todos nós sabemos que o Mashiach é da tribo, ele é da linhagem, né, de David, ou seja, da tribo de Yehudá. E Jacó abençoou o seu filho Yehudá: a ti te louvarão teus irmãos, tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, prostrar-se-ão a ti os filhos de teu pai. Yehudá é filhote de leão, te livraste da presa, meu filho. Curva-se e deita-se como leão, e como leão, quem o levantará? Não se tirará poder de Yehudá, nem a vara de comando dentre seus pés, até que venha a Shiló, e a ele a reunião de povos seguirá. Ponto. Uma profecia clara de Mashiach ben David. Porque se você me disser que isso se refere ao rei David, ele está dizendo que o comando não se afastará. E até que venha Shiló, e os rabinos explicam que isso tem a ver com a era messiânica. Pronto. Primeiro ele trouxe uma profecia de Mashiach ben David. Agora vamos continuar no versículo 11. Amarrando a vide o seu burrinho e a cepa de videira o filho da jumenta, lavará no vinho sua roupa e no sangue das uvas o seu manto. Aqui é claro, profecia, primeira vinda de Yeshua. Yeshua ben Yosef, Mashiach ben Yosef. Nós vamos ver em Zacarias 9, não vou abrir aqui, no versículo, creio também 9, dizendo que Mashiach viria também montado no jumento, no jumentinho. E vou abrir em Marcos, capítulo 11, está escrito: quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betpagei e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, e Yeshua enviou 2 dos Talmidim, dizendo-lhes: vão ao povoado diante de vocês. Logo que entrarem nele, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor, aqui Adon, precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão, e o desamarraram. Algumas pessoas que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Eles responderam como Yeshua lhes tinha dito, e as pessoas os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Yeshua, puseram sobre ele seus mantos, e Yeshua montou nele. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos verdes que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: por favor, liberte-nos. Bendito é o que vem em nome de Adonai. Bendito é o reino vindouro de nosso pai David. Tu que estás nos altos céus, por favor, liberta-nos. Vou avançar também na carta de outro emissário, de outro Shaliach, Yohanan, capítulo 12. A partir do versículo 12 também está escrito: no dia seguinte, a grande multidão que veio para a festa ouviu que Yeshua estava a caminho de Jerusalém. Eles pegaram ramos de palmeira e saíram ao encontro dele gritando: liberte-nos. Bendito é o que vem em nome de Adonai, o rei de Israel. Depois de encontrar um jumentinho, Yeshua montou nele, como Tanar diz: filha de Sion, não tenha medo, veja, seu rei está vindo sentado em um jumentinho. Zacarias 9:9. Os discípulos, Talmidim, não entenderam isso a princípio, mas depois que Yeshua foi glorificado, eles se lembraram do que o Tanar diz a respeito dele e de que ele fez isso por eles. Gente, isso aqui é muito claro. Isso aqui é muito claro. Nós sabemos que Yeshua é o Mashiach, não simplesmente por causa da Brit Hadashah. Nós sabemos que Yeshua é o Mashiach, não simplesmente por causa da Tanar. Nós sabemos que Yeshua é o Mashiach por causa da Torá, porque a Torá diz sobre ele muito claro. Essa profecia de que ele viria, amarraria o jumentinho, de que teria sangue em suas vestes, relacionado ao sacrifício.
E a Torá aponta para o Mashiach, e o Mashiach aponta de volta para a Torá. Hebreus 8:8, o Rosh Marcos já disse, Jeremias 31:31, o Mashiach veio para realizar um sacrifício, para estabelecer a nova aliança que tem um objetivo. Qual é esse objetivo? Anular a Torá? Não. Pelo contrário, inculcar a Torá em nossa mente, escrevê-la em nossos corações. Essa é mais uma profecia muito forte em relação ao Mashiach. Agora eu passo novamente ao nosso Rosh. Excelente, Rafael. Ficou claro. Essa profecia sobre Judá não pode ser mais clara. E antes de passar para o Luiz, eu queria trazer duas coisas. Primeiro, uma advertência em Deuteronômio 13:1-5, do cuidado. Né? Uma pessoa que diz, olha, eu sou judeu e creio em Trindade, é uma transgressão direta a um mandamento, uma direção, uma instrução do Eterno, que diz, quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e anunciar um sinal ou prodígio, ou seja, mesmo que ocorra um sinal, a pessoa faça um milagre na sua frente, e sucedeu tal sinal ou prodígio que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los. Você fala, mas a Trindade é uma concepção, 3 em 1, é um mistério. Veja bem, o Eterno, ele deu o Shema. Se você quiser um tratamento para você entender a verdade, você largar essas coisas, é só recitar o Shema. Quanto tempo? 15 dias, um mês, Luiz? Um mês. O que você acha, Rafael? Recitando o Shema um mês, pelo menos, você larga isso. O Eterno é um, o Eterno não é trino. Então, é muito importante tomar cuidado também com essas doutrinas, porque essas doutrinas, elas são contra o ensinamento da Torá. E continua, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Eterno vosso Deus, a ele temereis, guardareis os seus mandamentos. Qualquer pessoa que pregar contra a Torá, você pode se afastar. Aqui está muito claro que o Eterno, ele fala sobre guardar os seus mandamentos. Ouvireis a sua voz e a ele servireis, e a ele vos achegareis, vos aproximareis. Essa é a fé no Deus uno e todo-poderoso. Volto a dizer, já li no começo, o Eterno jamais levantará um profeta incircunciso para o povo de Israel. Esse ideal, essa ideia de Constantino de converter judeus, de Martinho Lutero, isso é contrário ao ensinamento do Eterno. Isso é contrário à palavra de Deus. Ninguém pode fazer proselitismo com o povo judeu. O povo judeu já está na fé estabelecida pelo Eterno e na Torá. Se um judeu está afastado do Eterno, ele faz techuvá e retorna ao Eterno. Se uma pessoa não é judeu e recebe o testemunho de Yeshua, ele não se converte ao Mashiach, não existe isso. Ele se converte ao Eterno, ao Deus de Israel. Deuteronômio 18:15, profeta do meio de ti, dentre os teus irmãos, como sou eu, dizendo Moisés, te fará surgir o Eterno em todas as gerações, a ele ouvireis. Muito bem, agora, Luiz, de novo, com profecias, não é isso, Luiz? Eu estava pedindo aqui para o Luiz, pega algumas profecias, e ele vai trazer agora essas profecias. Shalom. Realmente, isso que o Rosh falou é o cerne de tudo que nós cremos. Nós, como estamos aqui estabelecendo, desde o início, o judaísmo da unidade não é uma nova religião, é o mesmo judaísmo, mas exatamente trazendo à luz que o Mashiach é Yeshua, e com provas dentro das próprias Escrituras. E nada melhor do que a gente analisar as profecias que estão dentro do Tanar. O Tanar, para quem ainda não conhece, é a Torá, os profetas e os salmos. Não é? Então nós vamos aqui analisar algumas dessas profecias. É dito, uma das profecias, que o Eterno levantaria um profeta semelhante a Moisés. E o próprio Moisés falou dele, a ele ouvireis.
Isso está em Deuteronômio 18:15. Eu peço que você me perdoe, que eu vou ser o mais sucinto possível, porque se eu fosse citar todas as profecias, nós iríamos ficar aqui a noite inteira. Porque das profecias que Yeshua cumpriu, são mais de 426. E cumpriu à risca, como nós vamos ver aqui algumas delas. Aqui fala também que o Mashiach seria um descendente de Shem, de um filho de Noé. Isso está em Gênesis 9, 26 a 27. Que ele seria descendente de Abraham, que ele seria descendente de Isaac. Tudo isso é dito sobre uma das premissas para alguém ser o Mashiach, Ben Yosef. Que ele seria descendente de Yaakov, que ele seria um descendente de Erudá, Judá, que ele seria descendente de Ishai, de Jessé. Ele seria descendente, então, da casa de Davi. Ele nasceria numa pequena cidade chamada Bethlehem, Belém. Isso está em Miqueias, Micá 5:2, essa profecia foi cumprida plenamente em Lucas 2, 4 a 20, a gente pode ler sobre isso. Ele seria nascido de uma jovem, de uma mulher jovem, mas com uma particularidade, né, de uma mulher que não tivesse ainda desposado. Outras profecias, que ele seria um sacerdote, o Mashiach não só seria um rei, mas também seria sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está no Salmo 110, 4, cumprido em Hebreus 5, 6. O cetro de poder não passaria da tribo de Yehudá até que o Messias viesse. Como foi lido aqui, está em Bereshit 49:10. Uma das profecias que eu acho bastante marcante, que o Mashiach Ben Yosef viria enquanto o templo ainda estivesse de pé. Então qualquer um que diga ser o Mashiach, ele vai ter que cumprir essa profecia. Existem vários nomes que estão sendo citados, mas ele apareceu antes do templo ser destruído no ano 70, porque na profecia de Daniel, no capítulo 9, de 24 a 27, diz que o Mashiach viria e seria morto, e depois disso o templo seria destruído, como que por uma grande inundação, e nós sabemos que isso aconteceu no ano 70. Uma outra profecia, essa profecia está em essa que eu falei, que o Messias viria enquanto o templo ainda estivesse de pé. Isso que eu acho uma curiosidade das profecias. A gente nunca pode ler uma única profecia e calcar uma coluna em cima dessa, falando, não, Yeshua não pode ser o Mashiach, porque essa profecia não é assim, eu acho que é de outra forma. Cuidado, gente, com isso. Isso é um engano. As profecias, elas quase que se projetam de uma forma tridimensional. Você tem que ligar profecia com profecia, várias, todas juntas ao mesmo tempo. Porque elas se completam, entre elas, em todo o Taná. Tanto é que essa mesma profecia que eu falei, de que ele teria que vir enquanto o tempo está de pé, ela é citada em Malaquias 3:1, no Salmo 118, 26, em Daniel 9, 26, em Zacarias 11, 13, e em Ageu 2, de 7 a 9. Vários profetas falaram da mesma profecia. É assim que se estuda as profecias, ligando umas com as outras. Porque às vezes a pessoa fala, não, essa daqui, que o Mashiach viria, está sendo sobre o rei Ezequias, ela é uma profecia sobre o rei Ezequias, e você está enganando em dizer que é Yeshua. Ah, é sobre o rei Ezequias? Curioso que logo no versículo seguinte, a essa profecia de Isaías, diz que o seu reino jamais teria fim. E o reino de Ezequias já não existe há muito tempo. Então estava mesmo se falando de Ezequias, ou o que está faltando é um pouquinho de Midrash, e deixarmos de ler tudo no nível Peshat e nos aprofundarmos nos outros níveis, né, de profundidade. Né? Quando eu digo, para entender o que é um pouquinho esse conceito de Midrash, vamos supor que eu digo o que Yeshua disse. Né? Não deis aos cães as coisas santas. O que Yeshua estava falando? No nível Peshat,
ou seja, no nível mais ao pé da letra, a pessoa entenderia. Se estiver passando um cachorro na rua, não joga uma menorá para ele comer. Não, gente, por favor. Ele está falando de algo profundo. Não dê aos cães. Quem é um cão? É uma pessoa que rejeita as coisas sagradas. As coisas santas. Você não deve gastar seu tempo dando para pessoas profanas, ímpias, algo que é sagrado. É isso que Yeshua estava ensinando. Ele estava falando em Midrash. Então nós temos que entender as profecias dessa forma. E uni-las. Isso é o mais importante, gente. Ligar os pontos. Não olhar uma profecia isolada. Porque você pode correr o risco de observar muito uma árvore e esquecer que existe um bosque. Você tem que aprender a enxergar as profecias. E outra profecia, que ele fala que ele realizaria muitos milagres. Andar em cima da água, multiplicar 5 pães e 2 peixes para uma multidão incontável de quase 10.000 pessoas, curar inúmeros enfermos e doentes, para que se cumprisse ainda outra profecia, que diz que ele levou após ele as nossas dores, as nossas enfermidades. E Yeshua não fez outra coisa, a não ser curar todos aonde ele passava. Outras profecias, que ele abriria os olhos dos cegos. Isso também permite aí uma midrash. Literalmente isso se cumpriu, porque ele abriu os olhos de pessoas cegas, mas espiritualmente, no nível mais profundo de midrash, isso também se cumpre. Que ele abre o olho e tira as escamas dos olhos das pessoas que estão no engano, para que resplandeça a luz da verdade. Abriria os olhos aos cegos. E isso se cumpre com a profecia que está em Isaías 6. Não é que o Eterno lança quase uma maldição para aqueles que não querem dar crédito às suas palavras. Que tenham olhos, mas não vejam, tenham ouvidos, mas não ouçam, e o seu coração lhes fique embotado para que não percebam a verdade. Mas Yeshua veio para abrir os olhos dos cegos. Para todo aquele que, como diz num livro da sabedoria judaica antiquíssimo, que eu não preciso nem citar o nome que vocês vão saber, né? Que é sempre quando nós entramos pela porta do justo, é que abrem todas as outras portas do entendimento das coisas do Eterno. E o próprio livro de Isaías, no capítulo 53, fala que o meu servo, o justo, justificará a muitos. Aí alguém fala, não, mas Isaías 53 está falando do povo de Israel. Será? Por que então que em Isaías 53 disse que o meu servo, ele colocaria sua vida como expiação, como aliança pelo meu povo? Ué, mas se é o povo de Israel, o povo coloca a vida para expiar o próprio povo? Não. E diz também, em Isaías 53, que na sua boca nunca se achou engano. Isso é uma verdade em relação ao povo de Israel? O Eterno não repreendeu tanto o povo de Israel exatamente pelo fato do engano ter aparecido? Então nós temos que ter esse entendimento de que Isaías 53 fala do servo sofredor, que é tratado em todos os livros, não só da sabedoria judaica, mas como grandes rabinos, como Rambam, como Abarvanel, como todos eles, viram que essas passagens de Isaías 53 se referem a um servo sofredor. Diz também que os gentios creriam nele, enquanto o seu povo, inicialmente, o iria rejeitar. E o Eterno explica o porquê que iria rejeitar. É porque o Eterno estava buscando tanto ao povo de Israel, mas o povo de Israel, naquela época, ainda não estava disposta a fazer techuvá e voltar para o Eterno. Então o Eterno diz que colocaria um povo, que não é chamado povo, isso está em Oséias, para colocar ciúmes ao povo de Israel. Então, outra profecia diz que um homem que iria preparar, que vivia no deserto, iria preparar o caminho para o Messias. Isso se cumpriu. Isso está em Isaías 43 e Malaquias 3:1. E o Hanan, o imersor, também conhecido como João, aquele que foi o Batista, se cumpriu plenamente, que vivia no deserto. Agora, uma profecia muito importante, o dia exato da sua revelação em Israel como Mashiach, que isso foi predito em Daniel 9:24,
dizendo, né, que se completariam 70 semanas. As primeiras 7 semanas, depois de 62, daria 69 semanas a princípio, e mais uma semana na tribulação. Certo? Mas isso daria, ao todo, 483 anos, depois do decreto para se reconstruir Jerusalém. Esse decreto nós podemos ver no capítulo 2 de Neemias, versículo 1, que saiu durante o reinado do rei Artaxerxes, Longimanos, por volta do ano 445, 444. E que isso dá precisamente 483 anos depois, no ano 32, no dia 6 de abril. No dia exato em que, como Rafael e Orochi falaram, Yeshua estava montado num jumento, recebendo a saudação como rei, entrando em Jerusalém, cumprindo outra profecia, que era de Zacarias 9. Aqui tem centenas de profecias, né? E temos a do Salmo 22, que suas mãos e pés seriam transpassados, né? Que haveriam lançado sorte sobre as suas vestes. Não é? São profecias muito específicas, até as palavras que ele disse no madeiro. Eli, Eli, lama sabachthani. Eterno, eterno, Deus meu, por que me desamparaste? Tudo isso profetizado e Yeshua cumpriu a risca. Então, são centenas, não haveria tempo agora, e numa outra ocasião, a gente conversa melhor sobre isso. Eu tenho falado sobre a diferença do Yeshua, Mashiach, e do Jesus romano. Talvez para algumas pessoas, a princípio, pareça um pouco diferente, para outros chocante. Mas se nós olharmos com clareza, sem uma ótica enganosa, nós vamos ver que são duas pessoas totalmente diferentes. O Jesus romano é um Deus que pode ser adorado. Segundo a doutrina romana, é o Deus Filho, não é verdade? O Jesus romano, segundo a doutrina de Roma, anulou a lei e a graça substituiu a lei. Nós não acreditamos nisso. Então é muito claro que nós estamos falando de dois tipos de fé. Uma fé judaica que crê que o Eterno é um e que considera a Torá como padrão de justiça estabelecido por Deus, e uma fé que foi criada por Constantino, o cristianismo em si, que fez de um personagem com partes, fragmentos da história do Messias e tornou uma divindade. São duas coisas totalmente diferentes, e eu enfatizo isso em todos os vídeos com relação a esses debates, para que ninguém possa usar esse vídeo para defender o Jesus romano. Não é nossa visão, não acreditamos nisso. Para nós, você só pode adorar ao Eterno. E nós usaremos hoje praticamente quase nada do Novo Testamento. O Novo Testamento, infelizmente, tem vários erros, em razão da manipulação causada por Roma, em razão de erros de copistas. Eu dou graças a Deus que o Eterno protegeu o povo de Israel para que não caísse nessa fé que transgride o princípio fundamental da palavra do Eterno da Torá. Deus é um. Ele é o Todo-Poderoso e só Ele é Deus, só Ele pode ser adorado. Alguém que é doador, Mashiach quer dizer aquele que recebe em abundância. Não é verdade? O próprio nome Mashiach tira a possibilidade dessa invenção de Roma de um Deus Filho. Isso não é a fé bíblica. E a gente vai estar falando isso, porque nós não queremos que alguém use esse vídeo para dizer, estavam certos, o cristianismo está certo. Muito bem, eu vou aproveitar, antes de passar para o Luiz, ler aqui outra parte de Isaías, e depois eu quero ler um pouco do Zohar, com algumas citações também. Como eu falei no começo, vamos usar literaturas judaicas. Isaías 53:9 diz assim: seu túmulo foi feito entre os malévolos, e sua tumba feita pelos poderosos. Embora não tivesse praticado violência, nem houvesse mentira em sua boca. Contudo, aprove ao Eterno oprimi-lo, para testar se sua alma se ofereceria como restituição, para que pudesse ver prolongados os dias da sua semente.
e sentir prosperar por seu intermédio os desígnios do Eterno. Ele percebeu o propósito. O Mashiach entendeu o propósito. Era necessário ele doar a sua própria vida. Era necessário ele se oferecer como restituição. Depois eu vou ler aqui no Zohar, sobre o Mashiach, nós vamos ver a mesma revelação. E continuando. E percebeu o propósito, aceitou o sofrimento de sua alma. Por esta compreensão, fez reconhecer o Justíssimo perante todas as nações, suportando as iniquidades delas. Por isso, das nações separarei para ele uma porção, e entre os poderosos receberá despojo, porque expôs sua alma à destruição, e se deixou enumerar entre os transgressores, pois mesmo suportando os pecados de tantos, intercedeu pelos transgressores. Essa é exatamente a história do Mashiach ben Yosef. Agora vamos partir um pouco para uma literatura judaica, o Zohar, muito conhecido, e nas revelações sobre o Messias, quem tem esse Zohar, na página 199, eu vou colocar aqui, o Sérgio pode focar, por favor. Se você tem esse Zohar, você vai na página 199, ok? Muito bem. Diz o seguinte: há um Davi celeste, assim como um terrestre. Quando Deus quer mostrar clemência ao mundo, ele olha para esse Davi, e seu rosto se torna iluminado. Este, por sua vez, ilumina o universo e dá vida ao mundo. A beleza desse Davi infunde brilho a todos os mundos. O Mashiach é aquele que tem condições de refletir melhor a luz divina. Refletir. Todos os seres refletem uma luz que procede de fora, procede do Eterno. O Mashiach é aquele que reflete essa luz de uma maneira mais poderosa e intensa do que qualquer outra pessoa. Por isso ele é o Mashiach, aquele que está cheio da luz e da unção divina. Continuando. É devido ao mérito desse Davi que o amor e a misericórdia despertam em todos os degraus da hierarquia celeste. É com esse Davi que Deus deseja estar unido, e de quem ele disse: observai a fragrância de meu filho, como a do campo que foi abençoado. No momento da aparição do Messias, filho de Davi, muitos sinais e maravilhas se tornarão manifestos, e muitos milagres ocorrerão. Você acha que isso é coincidência? Você acha que esses fatos, eles não aconteceram exatamente como o Mashiach? Agora vamos continuar. E mais um texto do Zohar diz assim, página 201. No paraíso há um palácio conhecido como paraíso dos enfermos, onde o Messias entra para visitar todas as enfermidades, as dores e os sofrimentos, convidando-os a se apossarem dele. Fazem isso, e o Messias então sofre todos os castigos que Israel merece. Se o Messias não tivesse tomado sobre si os castigos merecidos por Israel, ninguém seria capaz de suportar os sofrimentos do mundo. Mas o Messias suporta os sofrimentos de toda a humanidade. Uma revelação clara do Mashiach ben Yosef. Você vai dizer, mas isso aí também está na história do Jesus que Roma criou. Roma pegou fragmentos da história de Yeshua e inventou um personagem. O personagem de Roma é um Deus. Nós não estamos falando dele. Nós não cremos no Jesus romano. Nós temos o testemunho do Mashiach Yeshua, que está escondido há 2000 anos. E nós cremos que só o Eterno
é o Todo-Poderoso, só Ele é Deus. Parece, às vezes, a gente contando a história de Yeshua, lembra um pouco, né, porque Roma usou um pouco da história de Yeshua e colocou todos os erros que nós bem conhecemos. Mas é preciso separar isso com cuidado, não é verdade? Com muita sabedoria e com muita diligência, para que não haja essa confusão. Eu digo a vocês, um judeu jamais deveria estar numa religião que desconhece a Torá, que anula a Torá, e jamais deveria estar numa reunião que não atribui a Deus a unidade. Isso é contra a Torá do Eterno.